Acabei de trazer aqui em primeira mão para vocês que o Pazuello foi notificado já ontem à noite da abertura do PAD, lá do processo administrativo disciplinar pelo Exército, em função da sua participação no ato político de apoio ao Bolsonaro, a motociata, lá no Rio de Janeiro, no domingo. O Eduardo Pazuello recebeu o que eles chamam de formulário de apuração de transgressão, tá errado aí, transgressão disciplinar, tem que corrigir depois. Transgressão disciplinar é o documento padrão que eles usam em processos disciplinares, tá? Ele vai usar esse documento para responder aos questionamentos do Exército, explicar o que ele foi fazer lá e por que ele violou vários artigos do regulamento disciplinar do Exército. Apurei também o seguinte: o general não vai mais pedir transferência para a reserva, por quê? Porque ele teve a sinalização do Bolsonaro de que qualquer punição no âmbito desse PAD aí vai ser revertida pelo próprio presidente, que, como chefe supremo das Forças Armadas, tem o poder de rever essas decisões. Então, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vão passar a mão na cabeça do Pazuello. Aí, eu vou até colocar uma questão aqui, Diego, que as pessoas não estão se dando conta. O Bolsonaro, ele é especialista em provocar, em criar esse tipo de situação, né, em testar as instituições ou os homens que estão comandando as instituições, e aqui se trata disso, né, ele colocou o Pazuello nessa situação, de alguma maneira ele está testando a fidelidade, a lealdade dos atuais comandantes das Forças Armadas, especialmente do comandante do Exército. Se o comandante do Exército resolvesse aí se revoltar, punir severamente o Pazuello de uma forma enérgica, como deveria ser, ele já ia poder entender de que lado está o comandante do Exército. Porque o Bolsonaro a ele só interessa saber se o sujeito está do lado dele ou não, né? Não tem nada a ver com país, com Estado, com nada disso. E me preocupa, Diego, justamente eles estão forçando muito a mão para que o Pazuello seja reconvocado à CPI, porque eles acham que vai haver justificativa, até documental, hoje a gente já mostrou aqui inúmeras mentiras, então vai haver justificativa para que o Pazuello seja preso durante a CPI. E me parece que o Bolsonaro quer isso mesmo, ele quer que se chegue a esse limite. Ele está provocando a CPI, provocando as instituições, Exército e tal, e está provocando a CPI para que o Pazuello volte, seja reconvocado e acabe preso. Qual é a sua impressão? Olha, Cláudio, no início da CPI, o Omar Aziz e outros integrantes da comissão, quem nos acompanha deve recordar, a gente entrevistou alguns desses integrantes aqui no Papo Antagonista, eles falavam em CPI propositiva, né, em CPI construtiva, criaram uma nova forma de ser para uma CPI, porque uma comissão parlamentar de inquérito não tem esse propósito, é o propósito de investigar, de encontrar culpados, de punir. Então eles começaram com esse clima de vamos lá, né, vamos ver o que vai dar. E começaram os depoimentos. Eles mesmos, integrantes da CPI, reconhecem que mentiras foram ditas e estão sendo ditas na comissão, mas o Omar Aziz disse que não estava ali para prender ninguém, que não ia prender ninguém. Criou-se, então, obviamente, esse precedente. O Pazuello, a Mayra conseguiram ali um habeas corpus que no Supremo Tribunal Federal davam a eles ali um pouco mais de liberdade para falarem o que quiserem, sem serem constrangidos, ameaça de prisão, como aconteceu com o Fábio Van Garten. E hoje pela manhã, antes do início da sessão, eu conversei com um presidente do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira, que foi o primeiro a chegar lá na sessão da CPI, e perguntei a ele se havia risco, chance de a Mayra Pinheiro ser presa no depoimento de hoje. Aí foi quando ele me deu a declaração, que a gente colocou no site logo de manhã, também ficou entre as notas mais lidas da manhã, ele dizendo que quem tem conhecimento de CPI sabe que prisão de CPI é apenas um passeio de camburão, nas palavras de Ciro Nogueira. Segundo ele, essa prisão é só para fazer constrangimento, porque a pessoa vai para a Polícia Federal de camburão, faz o exame de corpo de delito, presta um depoimento e depois é liberada. Então, eu não vejo
até aqui um sentimento ali, nem do próprio Omar Aziz, que hoje, ao concluir a CPI com a participação da capitã Cloroquina, voltou a dizer que a CPI não estava aqui para crucificar ninguém, mas para salvar vidas. A não ser que surja de fato um fato novo aí, que o Pazuello volte reconvocado e sem nenhuma proteção do Supremo repita todas as suas mentiras, porque aí sim pode haver, se não uma prisão, pelo menos um embate muito mais firme entre eles. Porque vale lembrar, e concluo, Cláudio, o Pazuello chegou a dizer o seguinte, que quando ele gravou aquele vídeo ao lado do Bolsonaro em que disse a clássica frase, um manda, outro obedece, ele disse que isso aí era coisa de internet, Pediu desculpas por não ter usado máscara lá no shopping de Manaus e no fim de semana seguinte zombou de toda a CPI, zombou dos senadores, zombou de nós brasileiros, fazendo mais aquela algazarra ali em cima do trio. Então, não sei se prisão, mas confusão numa reconvocação do Pazuello maior do que a que nós vimos até aqui na CPI, acredito que certamente. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio assim, que nos quebraria.